Bom dia, nono ano! Na aula de hoje, a gente vai fazer as correções das nossas atividades, tá bom? Bora lá! Primeira questão. Derrubamos a grande barreira que separava os reinos animal e vegetal. A célula é a unidade da matéria viva. Essa afirmativa ela foi feita por cientistas ao descobrirem em 1839 aquilo que lírios, água-vivas, gafanhotos, minhocas, samambaias e humanos têm em comum. Pode-se dizer que todas as células dos seres vivos acima citados têm as seguintes características: centríolos e lisossomos, parede celular e mesossomos, núcleo individualizado e mitocôndria, material nuclear disperso e cloroplasto. Bom, para a gente responder essa questão, a gente precisa saber as características das organelas citoplasmáticas, assunto da nossa última aula. E a alternativa correta é a alternativa C. Por quê, tio? Porque todos os organismos descritos aí, dentre animais e plantas, todos são seres que na sua célula, o núcleo ele é individualizado, ou seja, ele é eucarionte. Reino animal e vegetal, todos são eucariontes. E todos, independente se é uma planta ou se é um animal, todos possuem mitocôndria. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Núcleo individualizado e mitocôndria, certo? Vamos lá para a segunda questão. Segunda questão. Responder a questão relacionando as estruturas presentes na coluna 1 com as informações presentes na coluna 2. Vamos lá. Aí na coluna 1 a gente tem organelas citoplasmáticas, a gente tem ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, e a gente vai correlacionar com a coluna 2, que a gente tem algumas características, algumas afirmações. Primeiro, mitocôndrias. As mitocôndrias, elas estão presentes apenas nas células eucariontes? Elas estão presentes apenas nas células procariontes? Ou elas estão presentes nas células eucariontes e procariontes? Bom, as mitocôndrias, elas estão presentes tanto só nas células eucariontes ou eucariotas. Então, vocês vão marcar aí o número 1 para mitocôndrias. Centríolos. Os centríolos também só estão presentes em células eucariotas. DNA. Aí o DNA não. O DNA estão presentes tanto em células eucariontes quanto procariontes. Então, vocês vão marcar 3 em DNA. Ribossomos, da mesma forma, estão presentes tanto em eucariontes quanto procariontes. Proteínas também, tanto em eucariontes quanto procariontes. Aí os peroxissomos não. Os peroxissomos só estão presentes em células eucariontes. E o RNA, que é um ácido nucleico, também estão presentes em células eucariontes ou procariontes. A sequência correta fica 1, 3, 3, 3, 1, 3. Certo? Próxima questão. Observe abaixo o desenho de uma célula. Aí a gente tem que tipo de célula? Bom, a partir da análise do desenho, pode-se afirmar que se trata de uma célula vegetal. É só a gente observar a parede celular em torno da célula. Ela é toda organizada. E a gente também pode perceber a presença de algumas organelas dentro da célula que são diferentes de organelas animais. Então, é uma célula vegetal. O número 1 nessa célula representa o retículo endoplasmático, que fica em volta aí do núcleo e tem a presença ou não dos ribossomos. Quando tem a presença, esse retículo endoplasmático é rugoso. Quando não tem esse retículo endoplasmático, ele é liso. O número 2, ele corresponde aos cloroplastos, que tem a função lá da fotossíntese na planta, tem essa, função. E o número 3, aí por último, o centro aí, dessa bolinha na célula, refere-se à estrutura responsável por organizar os ribossomos,
certo? É o núcleo, é o centro da célula. Ele é responsável não só por organizar os ribossomos, mas organizar de forma geral as estruturas das células e suas funções. Então, a alternativa correta é a alternativa D, vegetal, retículo endoplasmático, os cloroplastos e organizar os ribossomos. A quarta é muito fácil. Uma célula é classificada como eucariótica, só é classificada como eucariótica se contiver o quê? Membrana nuclear, parede celular rígida, membrana plasmática, ácidos nucleicos, ribossomos. Ela só é considerada eucariótica se ela tiver membrana nuclear, a famosa carioteca. Quinta questão também vai nessa mesma linha, facinha, né? As figuras 1 e 2 representam respectivamente. Na figura 1, a gente percebe que o núcleo da célula está organizado aqui dentro de um envoltório, ou seja, uma célula eucariótica. E na número 2, a gente percebe que o nucleotídeo, o núcleo da célula, o material genético, ele está todo disperso dentro da célula, então não tem essa bolsa que envolve o núcleo, é uma célula procarionte. São respectivamente o quê? Uma célula eucarionte e uma célula procarionte. Alternativa correta, letra A. Sexta questão. As células eucarióticas animal e vegetal, embora guardem semelhanças estruturais e funcionais, elas apresentam importantes diferenças. Analise as proposições a seguir e assinale a alternativa correta. Primeira proposição. Os vacúolos das células vegetais atuam na digestão intracelular, na digestão que ocorre dentro da célula, visto que nessas células não há lisossomos, como nas células animais. A primeira aí, a gente já vê que a primeira está incorreta. Por que a primeira está incorreta? Porque os lisossomos, eles são encontrados também nas células vegetais, não exclusivamente, né, nas células animais. Segunda questão. O retículo endoplasmático rugoso e o aparelho de Golgi estão presentes tanto em células animais quanto em células vegetais. Correto? Terceira alternativa. Os centríolos, estruturas relacionadas aos movimentos cromossômicos, são ausentes na maioria dos animais e amplamente difundido entre os vegetais superiores. A terceira está errada por quê? Ela está errada porque os centríolos, eles não são frequentes em células vegetais. Eles são frequentes mais em células animais. E eles também não são assim, muito observados, por exemplo, em plantas com sementes, que é o que a questão afirma. Então, 1 e 3 até agora estão incorretos. Quarto, os cloroplastos, bem como a parede celular, estão presentes em células vegetais. Corretíssimo. Quinto item. Nas células vegetais não há membrana plasmática, uma vez que a parede celular existente já é suficientemente forte. Incorreto. Toda célula tem membrana plasmática, é uma das estruturas básicas de toda célula. Toda célula tem membrana plasmática, então a quinta está errada. Erradas, então, estão 1, 3 e 5. Estão corretas, portanto, 2 e 4. Alternativa correta, letra D. Considerando a célula do intestino de uma vaca, a célula do parênquima foliar de uma árvore e uma bactéria, a gente pode afirmar que todas essas células possuem o que em comum? Letra A, DNA e membrana plasmática. Porém, só a célula do intestino e o parênquima foliar possuem ribossomos. Não, todos aí possuem ribossomos. Então, por isso que está errado. Letra B, DNA, ribossomos e mitocôndrias. Porém, só a célula do parênquima foliar possui parede celular. Bom, bactéria não tem mitocôndria, certo? Letra C, DNA, membrana plasmática e ribossomos. Porém, só a bactéria e a célula do parênquima foliar possuem parede celular. Alternativa correta, letra C. É exatamente dessa forma.
Letra D, membrana plasmática e ribossomo, porém só a bactéria possui parede celular, não só a bactéria, a célula do parênquima foliar da árvore também. Letra E, membrana plasmática e ribossomo, porém só a célula do intestino possui mitocôndria. E o DNA foi esquecido? Então a alternativa correta é a alternativa C. Oitava questão. Assinale o elemento que não é componente de uma célula eucariota heterótrofa, ou seja, que não produz o seu próprio alimento, ou seja, não é vegetal, não tem características de células vegetais. A carioteca está presente sim, é um elemento presente de uma célula eucarionte heterótrofa. A mitocôndria também. DNA, sim. RNA, sim. O único que não tem aí é o cloroplasto. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Nona questão. Um aluno, após ter estudado a organização celular de seres eucariontes e procariontes, elaborou o quadro indicado com os sinais a seguir, positivo e negativo, respectivamente, a presença e a ausência das estruturas de cada tipo de célula. E aí tem o quadro que ele montou, né? Aí a primeira alternativa pergunta o seguinte: o aluno, ao construir o quadro, ele cometeu 4 erros. Quais foram os erros cometidos por esse aluno? Primeiro, bora lá. O primeiro erro que ele cometeu foi que procariontes apresentam membrana plasmática. E aí ele colocou que procariontes não apresentam. Olha o sinal de negativo aqui, estão vendo? Ele disse que não apresentam. Seres procariontes não apresentam membrana plasmática. Então, o primeiro erro é esse. Todo ser procarionte tem sim membrana plasmática. O segundo erro é que ele diz que seres eucariontes, animais, possuem complexo de Golgi. Não possuem, complexo de Golgi. Ó, tá aqui, ele diz que não possuem complexo de Golgi. E os seres eucariontes animais possuem sim essa organela, o complexo de Golgi. O terceiro erro foi o seguinte: ele disse que os seres eucariontes vegetais superiores, seres eucariontes vegetais superiores, não possuem centríolos. Ele disse que seres eucariontes vegetais superiores, olha, eu falando errado de novo, não possuem não, possuem centríolos, olha aqui, ó. Ele disse que possuem, e aqui tinha que ser negativo, eles não possuem centríolos. A gente até falou numa questão aqui anterior, quando a gente estava falando sobre a presença de centríolos em vegetais, que não é muito comum nas plantas esse tipo de organela. E o último erro do aluno foi o seguinte: ele disse que os eucariontes vegetais superiores, os eucariontes vegetais superiores não possuem mitocôndrias e, na verdade, possuem sim mitocôndrias. Então, esses foram os quatro erros. Primeiro, ele diz que procarionte não apresenta membrana plasmática e apresenta. Depois, ele diz que eucariontes animais não possuem complexo de Golgi e possuem. Depois, ele disse que eucariontes vegetais superiores possuem centríolos e a maioria não possui. E por último, ele diz que eucariontes vegetais superiores não possuem mitocôndria e possuem sim mitocôndrias. Letra B. A permeabilidade seletiva e a divisão celular estão relacionados respectivamente a quais estruturas do quadro? Bom, a permeabilidade seletiva está relacionada à membrana plasmática, porque a membrana plasmática que tem essa função de controlar o que sai e o que entra de dentro da célula, e as divisões celulares estão correlacionadas com duas organelas citoplasmáticas fundamentais, que são os centríolos e a cromatina. Então, as divisões celulares estão relacionadas aos centríolos e à cromatina.
A última questão é bem facinha para fechar mesmo a atividade. Assinale a alternativa que apresenta estruturas encontradas em todos os tipos de células. Todos os tipos de células têm núcleo, mitocôndrias e ribossomos, parede celular, ribossomos e núcleo, centríolo, complexo de Golgi, núcleo, ribossomos, membrana plasmática e aloplasma, carioteca e retículo endoplasmático? Resposta correta, letra D. Ribossomos, membrana plasmática e hialoplasma, certo? Que é o líquido que fica dentro do citoplasma. Então, alternativa correta, letra D. Por hoje é só, né? E na próxima aula vamos continuar aí o nosso conteúdo. Façam a correção da atividade e me mostrem lá no WhatsApp. Beleza? Bye, bye.